Olá, estudante, bem com vocês? Aqui é o professor Denis, e essa é mais uma aula do nosso curso de Python para Ciências Exatas, Engenharias, Física, Matemática. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo como usar o Python como uma ferramenta de matemática e de gráficos. O foco na aula de hoje é como fazer gráficos de funções. A gente pode fazer gráficos de várias formas, mas hoje a gente vai estudar como pegar uma função e fazer um gráfico dela, de um monte de jeito diferente, tá bom? De modo que a gente vai ficar craque nessa biblioteca aqui de plotagem, de fazer gráfico do Python, que é o Matplotlib. A bibliografia, de novo, eu só vou adotar os guias disponíveis na internet, tudo bem? Existem muitos livros, mas como o material é muito vasto, online, gratuito, vale a pena olhar direto, ok? Então vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? Então, na aula anterior, a gente viu o que era o Python, como abrir um ambiente de programação em Python online para criar novos programas, sem ter que instalar nada e ao mesmo tempo usar isso se você quiser de um celular ou de um tablet, tá bom? A gente viu como fazer um código simples e depois estudou bastante como usar a biblioteca NumPy. Especialmente para a aula de hoje, a gente viu como criar um vetor na NumPy. E a gente vai até aprender um pouco mais sobre isso na aula de hoje, tá bom? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver como fazer um código muito simples de novo para produzir um gráfico com algumas poucas linhas. Um gráfico simples, mas com algumas poucas linhas. A gente vai usar o NumPy para gerar os dados desse gráfico, tá bom? A gente poderia puxar ele de uma biblioteca ou usar alguma outra biblioteca, mas a gente vai usar o NumPy, que a gente já começou a aprender. Ou seja, a gente vai tratar tudo como vetores. A gente vai fazer gráficos de funções simples e depois a gente vai aprendendo a melhorar e melhorar e melhorar e melhorar esse gráfico. A gente vai incluir legenda, fonte, cor, quantidade de curvas, quantidade de gráficos, mais figuras. A gente vai depois ficar craque. Tudo bem? Bom, então vamos ao nosso primeiro gráfico, né? A gente vê como é simples fazer um gráfico em Python. Então, ó, para transformar em Python numa poderosa ferramenta de produção de gráficos, assim como a gente usou no NumPy, a gente vai usar a biblioteca. O interessante daqui é que essa biblioteca Matplotlib é muito vasta. Então, a gente vai usar, na verdade, um pedaço dela, que é o PyPlot, ok? Mas isso é padrão, tudo bem? A gente precisa importar essa biblioteca dentro do código para poder usar, assim como a gente fez com o NumPy na aula passada. Se você não viu a aula passada, eu sugiro fortemente que você faça ela assim que terminar essa daqui, ou pare um pouco, assista lá e depois volte, tá? Mas vai contribuir bastante. Bom, tá aqui na playlist, com certeza. Então, a gente vai importar o matplotlib.pyplot de uma vez, ok? A gente vai usar um apelido que sempre é utilizado, que é PLT, certo? De modo que as nossas funções de fazer gráfico vão ter que vir com PLT ponto antes de chamar a função, porque isso vai informar para o Python que eu estou lidando com a função daquela biblioteca. Assim como eu vou usar o np ponto para chamar as funções da biblioteca NumPy, ok? Muito bem. Então, a gente vai usar o matplotlib.pyplot, a gente já viu como importar eles, né? São as duas primeiras linhas para importar. E o nosso primeiro gráfico, então, vai precisar de quê? Dos valores do eixo x, da função e de um comando para fazer o gráfico. Não vai precisar de mais do que isso, tudo bem? Para ser uma função minimamente interessante, então, eu escolhi fazer o gráfico da função x ao quadrado menos 2x mais 4, ok? Bom, essa função precisa ser plotada em alguns valores do eixo x. A gente vai começar usando o NumPy depois a gente vai trocar. Então, aqui eu vou escolher. O NumPy cria um vetor da biblioteca NumPy a partir dos números que tiverem aqui, ó, entre colchetes e separados por vírgulas. Eles podem ser inteiros, podem ser float, tanto faz. Aqui eu coloquei menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, eu vou de menos 3 a 5 de 1 em 1, mas eu explicitei todos os valores. Porque foi assim que a gente aprendeu a fazer na aula passada. Depois a gente vai aprender a fazer isso de outra forma, ok? Se você quiser um pouquinho mais de informação sobre essas duas bibliotecas, tá aqui o link, tá bom? Especialmente esse link de baixo é sobre essa função plot. Como é que ela funciona? Então você tem que colocar aqui os valores de x, uma vírgula e os valores de y. Sem segredo, tudo bem? Com essas 5 linhas, sendo que 2 é só para trazer a biblioteca, de programa mesmo tem 3 linhas, a gente já consegue fazer esse gráfico aqui, ó. Tudo bem?
Bacana, né? Nada mal. Bom, eu vou mostrar todas as ferramentas e depois no final eu vou mostrar como gerar todos os gráficos lá no Colab. Porque não tem segredo, vocês já viram como é fácil. Mas no final eu vou rodar lá para todo mundo ver também, tá bom? Então aqui tem a explicação detalhada. Ó. A primeira linha importa a biblioteca NumPy e chama ela de NP. A segunda linha importa a biblioteca Matplotlib e chama ela de PLT. A terceira linha vai criar esse vetor aqui, ó, tá bom? E vai guardar esse vetor de uma variável que eu chamei de x, mas pode ser qualquer nome, tá bom? É você que sabe. Depois eu vou usar essa variável x e vou calcular o y. Lembra que como você está usando o NumPy, a gente não precisa de um for para fazer conta com o vetor. Esse é o poder de usar a biblioteca NumPy. Então, quando eu faço assim, x vezes x, ele vai pegar cada elemento do primeiro termo de x e multiplicar pelo primeiro termo de novo de x. Então, menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Aí depois, menos 2 com menos 2 vai dar 4 e assim por diante, tá bom? Depois a gente já vai fazer menos 2 vezes x, então menos 2 vezes cada elemento do vetor, mais 4. Então já faz a conta do vetor inteiro, né? Se a gente estivesse usando uma linguagem de nível mais baixo, a gente teria que usar aqui um laço, for ou while, e que não precisa, tá bom? Fica muito parecido com o que a gente faria, por exemplo, usando Scilab ou MATLAB. E aí, por fim, usar o comando de fazer o gráfico. A gente vai usar ele da forma mais simples possível. Depois a gente vai aprender que ele tem muitas opções para mudar o gráfico, mas aqui a gente só vai fazer o gráfico. Faça, tá bom? Não tem segredo, certo? Agora que a gente já viu como fazer um gráfico simples, está na hora de deixar ele mais interessante, né? Então, vamos começar a mudar as configurações do gráfico. As nossas primeiras configurações vão ser para deixar o gráfico com esse aspecto aqui, tá bom? Olha, uma grande vantagem de fazer o gráfico usando Python, em vez de usar uma planilha eletrônica ou coisa do tipo, é que você pode configurar tudo com linha de código. Isso é bom porque depois você pode criar uma espécie de template para você. E aí depois você só troca, por exemplo, essa função aqui e o gráfico já está todo configurado para o próximo. Ou troca só o vetor de entrada e o gráfico já vem todo configurado. Ou troca uma pequena configuração. Você pode repetir, copiar e colar essas configurações e fazer vários gráficos que têm todos o mesmo aspecto. Então, de fato, tem grandes vantagens de produzir gráficos através de linhas de código. E, nesse ponto, o Python realmente é uma ferramenta muito poderosa. Então, ó, um pequeno texto no final do comando plot vai ser capaz de configurar que tipo de linha você quer e que tipo de ponto você quer. Então, note que no gráfico anterior eu tinha uma linha azul e não tinha ponto nenhum. Agora, a gente colocou esse texto aqui, ó, tá vendo? Este pequeno textinho aqui. Então, eu coloco lá. Da mesma forma que eu tinha antes, eu vim aqui e coloquei plot x,y. Mas em vez de fechar o parênteses, eu coloquei uma outra vírgula. E aí coloquei esse pequeno string. Essa string é composta de 3 termos, mas a gente vai falar mais sobre ela mais para frente. Depois eu coloquei uma vírgula e mudei uma outra propriedade do gráfico, o line width. O que é isso? É a espessura da linha. Então aquela linha estava muito fininha. Quando você às vezes exporta o gráfico, fica difícil de ver. Tá vendo? Essa linha ficou mais grossa. E você pode fazer quão grossa você queira. Eu botei 2, mas pode botar 20, 30 se quiser. Depois eu também mudei o tamanho da marca. Tudo bem? A marca vai ser uma bolinha, como está pedido aqui. Mas se você quiser, tem outras marcas. E o tamanho delas é uma coisa interessante. Você deve configurar para o gráfico ficar o mais bonito possível. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso quando estiver explicando o código linha a linha. Certo? E depois eu coloquei um título, um label para o X aqui, ó. Um label para o Y. E note que, veja como é poderoso, né? Eu consegui escrever equação no formato do equation do PowerPoint, do Word, por exemplo, porque eu estou usando o formato de LaTeX aqui, ó. Olha que legal. Ao colocar esse cifrão na frente e atrás, ele já interpretou esse chapeuzinho como um elevado e colocou um superescrito aqui. Tá vendo? Bacana, né? Ficou bonito. E aí depois, o que eu aproveitei já que a gente já está fazendo isso, é fazer mais 3 configurações de área do gráfico. Então, eu estou pedindo que o gráfico em x comece em menos 5 e termine em 6, tá vendo? Como ele está colocando o valor de 2 em 2, o menos 5 não apareceu, mas o 6 apareceu. Estou pedindo que os limites em y sejam de 0 a 20. Então é simples, só botar plt.xlim, plt.ylim e escrever os limites ali, ó. E por fim, eu acho, sempre que possível, colocar o grid no gráfico, deixa ele com cara mais de ciências exatas, porque te ajuda a ler as escalas.
Então eu pedi um grid. Então fui lá e coloquei plt.grid e aí ele colocou o grid maior, tá bom? Ficou bonito o gráfico? O que vocês acharam dele? Vamos ver linha a linha um pouquinho. Se você quiser saber como muda outras coisas, eu sugiro que você acesse esse link aqui, ó. Tem uma pergunta ali com várias coisas para você mudar, especialmente como mudar a fonte do gráfico. Todas essas fontes foram aumentadas, elas ficam muito pequenininhas. Para fazer isso, eu usei este comando aqui, ó, que vem antes, e ele já altera todas as fontes que você vai usar no gráfico, tá bom? Eu escolhi fonte 14, você escolhe a que você quiser. Então vamos olhar linha a linha para não ter dúvida, ó. As duas primeiras a gente já tinha, vamos olhar só as novas, né? A gente só importou as bibliotecas. Aqui, esta linha de comando muda a fonte e coloca 14 em todas as fontes do gráfico. Depois a gente vai fazer as mesmas coisas que tinha feito antes, mas daqui para frente a gente tem esses três comandos. Esse comando 0-k coloca uma marca redonda, de linha tracejada e preta, ok? A gente vai ver quais outras opções na próxima transparência. Mas é sempre nessa sequência. Marca, tipo de linha, cor da marca e da linha, tá bom? Depois vem o Line Width 2, que eu já expliquei, então ele faz a espessura da linha C2, sendo que o padrão do gráfico é 1. E depois ele faz o Marker Size C7, sendo que o padrão para essa marca é 6. Então ele aumentou um pouquinho o tamanho. Depois coloquei um título, o título ficou em cima do gráfico, né? Eu resolvi escrever gráfico bonito, mas você pode botar seja bem-vindo, ou a descrição daquilo que você quiser. Por exemplo, função quadrática, vai de você. O que você quiser usar de título. Aqui também, os labels eu decidi usar igual. Como embaixo não tem uma equação completa, eu usei um label simples. Mas em cima eu usei os cifrões. Ó. Então, note que os cifrões fazem o texto ser interpretado como uma equação, tá bom? E aí fica bonito, né? Bom, aqui eu já expliquei, eu estou definindo os limites do eixo x e do eixo y, ok? Você pode fazer isso ou deixar o Python fazer automático. Se você não colocar essas linhas, ele escolhe um limite que ele acredita que vai ser suficiente para mostrar todos os dados. Se você não gostar, depois você vem e redefine, tá bom? E, por fim, isso é bom para dar um zoom, né? Você pode usar isso aqui para dar um zoom numa região que te interessa. E por fim, então, tem um plt.grid aqui para colocar a grade no gráfico. Veja, a parte mais interessante, mais rica desses comandos é esse pequeno texto que vem depois do plot. Ele vai servir para a gente para diferenciar as linhas quando eu tiver várias linhas na mesma. Então lembra que a sequência é sempre assim, marca, linha e cor. Que marcas são possíveis? Todas essas daqui, ó. Tudo isso aqui é possível que seja marca. Eu tirei essas tabelas diretamente da fonte, diretamente da documentação do comando plot. Então eu deixei em inglês, tá bom? Mas é basicamente um ponto, uma vírgula, um círculo, tem de tudo, ó, tem triângulo, apontado para cá, para lá, nossa, tem um monte. E se você ficar na dúvida, faz um gráfico e testa, tá bom? Linha já não tem tantos tipos, tem 4 tipos de linha, tá bom? Ó, a gente vai usá-las aqui durante a aula. E aí, cor também tem algumas, né? B de blue, G de green, R de red, C de cyan, M de magenta, Y de yellow, K de black e W de white. É possível definir a cor como uma porcentagem de RGB, mas isso é complexo demais e a gente vai deixar isso para um outro dia, caso a gente precise. Porque já tem bastante cor, né? E você tem que tomar cuidado para não fazer duas linhas com praticamente a mesma cor sem querer. Bom, agora que a gente terminou, o próximo passo é arredondar aquela função. Enquanto eu estiver definindo os valores de x ponto a ponto, nunca vai ficar muito bom. Eu sempre vou ter os valores definidos com um intervalo muito grande. Então o que a gente precisa fazer agora é mudar a forma como eu estou definindo os valores do x. Sair do NumPyArray e ir para uma outra opção. A gente tem duas aqui, muito interessantes. Você pode usar o np.arrange ou o np.linspace, ok? Tem até outras opções. Se você escolher, for no help dessas funções aqui, você vai ver outras. O que o NumPyArrange faz? Ele cria um vetor que tem como ponto inicial -3, como ponto quase final o 5, então ele chega o mais perto do 5 possível, mas não encosta no 5, e você define o passo aqui, ó. No caso aqui é 2 em 2, mas poderia ser de 0.1 e 0.1.
Eu vou ter 2, 2 só para o exemplo ficar pequeno. Então, ó, menos 3 até 5 de 2 em 2, ele vai colocar o menos 3, vai somar 2 vai dar 1, menos 1, vai somar 2 vai dar 1, vai somar 2 vai dar 3. Quando ele somar 2 e der exatamente 5, ele não põe, tá bom? Mas se ele tivesse colocado aqui 5.1, ele já teria colocado 5 também. É que o último ponto ele deixa como um conjunto aberto, certo? Ele sempre termina antes do 5, ok? Então, por exemplo, se eu quiser mudar o passo, ó, aqui tem um outro exemplo só para vocês verem como fica um passo um pouquinho diferente, tá bom? Ó, ele vai colocar então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eu fiz esse pequeno código e você pode copiar e colar ele lá no seu Colab ou onde você estiver fazendo para rodar o Python e testar, tá bom? Porque ele já te mostra os vetores antes, aí você aprende rapidamente como funcionam essas duas funções e o linspace também, e depois usa à vontade. É bom sempre testar antes de fazer o gráfico, né? Já que você não conhece a função. Depois que você conhecer a função, aí deslancha. A terceira opção, na minha opinião, é a mais simples. O numpy.linspace, ele força que o primeiro número seja menos 3, força que o último número seja 5, e aí aqui você coloca quantos números vai ter o vetor. Então aqui eu pedi que fossem 6 números. Então ele vai preencher entre menos 3 e 5 com 6 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele calcula o passo e percebeu que aqui o passo é 1.6, certo? E aí ele vai usando, mas você não precisa saber que o passo foi 1.6. Então isso é bom porque você já escreve aqui diretamente a resolução do seu gráfico. Então eu quero com 1000 pontos a curva, quero com 100 pontos, com 20, com 10 mil, com 1 milhão. É mais simples, mas escolher o passo também pode ser interessante. Escolha uma das duas e use, tá bom? Aquela que foi mais interessante para cada aplicação. Tudo bem? Tudo bem? Aqui a gente vai fazer um exemplo disso. Ó. Então note que do gráfico anterior para esse aqui, eu só fiz duas mudanças. Eu troquei aquele NumPy Array por esse NumPy Namespace. E coloquei de menos 3 a 5, 1000. Então ele vai fazer uma curva com 1000 pontos de resolução, tá bom? Muito bem. A outra coisa que eu fiz foi tirar a marca aqui, ó. Porque se eu colocar com 1000 pontos de resolução, ele vai botar 1000 marcas aqui. E ao colocar 1000 marcas, a figura vai ficar horrível, tá bom? Então não tem jeito, né? Se você quiser usar um X só, não fica bonito. Essa curva tá lisinha demais, não tem mais por que mostrar as marcas, tá bom? Interessante, né? Essa curva, então, tem 1000 pontos de resolução. Ela está muito exata, ok? O nosso próximo passo é colocar duas curvas no mesmo gráfico. Começar a fazer gráficos que você pode comparar funções, por exemplo, com um gráfico só. Né? Então, isso é muito fácil de ser feito usando o Python. Basta que você coloque dois comandos desse, ok? Quando você fizer isso, ele já vai colocar duas curvas. Pronto. Só que, geralmente, colocar duas curvas e não indicar nada, não resolve muito a nossa vida, certo? Então, eu já vou ensinar aqui para vocês como fazer para identificar que curva é o quê. A gente vai fazer isso usando esse comando aqui, ó, plt.legend, tá bom? Mas, para auxiliar ele, você precisa dizer o que é o quê. Então, dentro de cada comando plot, a gente vai colocar uma informação a mais agora. A gente vai usar isso aqui, ó, label igual, e aqui você vem e coloca um texto, né, entre aspas simples. O texto que você colocar aqui é que vai ser associado à função quando você colocar o legend. Tá vendo? Então, como eu coloquei parábola e a segunda função que eu criei eu chamei de função cúbica, quando eu coloquei o plt.legend, ele foi lá e colocou essas informações para cá. De modo que você olha e fala, ah, entendi, a preta pontilhada, tracejada, é uma parábola. E a vermelha linha sólida é uma função cúbica, tá bom? E aí eu mudei algumas coisas, né? Mudei o título, mudei o y-label para função, tudo bem? Entenderam? Ótimo. Como eu quis fazer duas curvas diferentes, eu criei uma segunda função e guardei ela numa segunda variável, tá bom? A outra coisa importante é esse comandinho aqui, ó. Se você só colocar o legend, abrir e fechar parênteses, ele funciona. Mas ele vai escolher o que ele acha melhor para colocar essa legenda. E eu queria que ficasse aqui, no canto inferior. Então eu escolhi esse 4, né? Ele basicamente escolhe assim, ó, essa é a posição 1, essa é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4. E depois tem outras posições que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Ó, então, o que mudou aqui é que a gente usou os labels, certo? A outra coisa que eu fiz também foi trocar aqui, ó, para as curvas ficarem diferentes, eu coloquei
tracejado K e outra eu coloquei linha sólida R. Uma coisa importante para a gente lembrar é que como eu queria criar uma função cúbica, eu não quis colocar x vezes x vezes x. Então a gente já está aprendendo mais uma coisa. O elevado em Python não é o chapeuzinho, tá bom? Isso confunde muita gente. O elevado em Python é o vezes vezes, tudo bem? Então quando eu coloco x vezes vezes 3, eu estou colocando x ao cubo, ok? E o loc4 define a localização. Quais são as localizações possíveis? Se você não colocar nada ou escrever zero, ele faz a best, é que ele acha melhor. E aí depois, as 4 primeiras eu já expliquei, certo? Aí depois as outras, ele mais ou menos centraliza ali, tá vendo? Ó? Então, o 5 ele vai colocar à direita aqui centralizado. E aí, assim por diante, tá bom? Você pode ler aqui quais são. Tem até bem no centro aqui, ó, da figura. O que eu queria dar como última informação para vocês é que às vezes, como nesse caso, fica mais bonito colocar para fora a legenda, né? Perder um pouco da área da figura para a legenda ficar fora e não atrapalhar a leitura do gráfico. Para fazer isso, não tem uma posição aqui, um número. Mas o que você tem que fazer é, dentro do seu plt.legend, escrever isso aqui. Ó. Funciona sempre, tá bom? Você não precisa se preocupar. É só escrever isso. bbox, underline 2, underline 2 anchor igual, abre parênteses, 1.04,1. Tá ok? Quando você fizer isso, ele desloca para fora. Né? Esse 1.04 significa que ele vai ficar 4% para fora aqui. Ó. Esse 0,4 indica esse tamanho. Se você quiser aproximar um pouquinho mais, é só colocar um pouquinho menos aqui. 1.01, por exemplo, 1.02. E manda bala, tá bom? Ele ancora, né? Coloca uma posição fixa aqui e desenha. Tudo bem? Funciona, fica bonito pra caramba. Mais informações também tira aqui, ó. Diretamente no help do Legend. Foi de onde eu tirei essa tabela. E se você quiser fazer duas figuras separadas e não as duas figuras juntas? Muito fácil também. Então, nesse exemplo, eu usei as mesmas funções, mas quis criar duas figuras separadas. Basta que você, depois do primeiro gráfico, escreva ali plt.figure. Quando você faz isso, ele cria uma figura nova. E o segundo plot já vai cair na segunda figura. Tá bom? Não esquece que você precisa configurar de novo. A única coisa que já vem configurada é o tamanho da fonte, que isso vale para todo mundo. O resto você precisa dizer qual é o label, se você quer grid ou não, o que você vai escrever no título e assim por diante. Tá bom? É só isso. De resto, não muda muita coisa. Então, eu comando plt.figure que cria. Se você quiser até usar um plt.figure aqui, funciona também. Vai que você já tem uma outra figura antes por qualquer motivo. Tudo bem? Ele vai criando figuras novas, vai enumerando e vai jogando os próximos plots na figura que estiver aberta. Certo? Quando você cria um plt.figure, ele abre uma figura nova e os próximos plots vão para aquela nova. Então, se cada plot tiver um plt.figure antes, você vai ter uma curva para cada desenho, para cada gráfico. Ok? Só não esquece de configurar tudo de novo. Certo? Eu tirei a legenda porque agora não faz sentido, né? Cada figura só tem um gráfico, mas se você quiser botar uma legenda com uma curva só, não tem problema. Bom, a última coisa que o PyPlot pode fazer é gerar subplots. O que significa isso? Dividir a área da figura em um monte de gráficos separados. Eu crio um eixo de gráfico que ocupa uma parte da figura, tá vendo? A gente vai ver algumas opções de como fazer isso, tudo bem? Basicamente, quando eu uso esse comando, eu preciso dar para ele 3 informações. Eu preciso dizer como subdividir. E ele pensa em matriz. Então você diz quantas linhas e quantas colunas ele vai subdividir isso aqui. Aqui eu dividi em 2 linhas uma coluna, tá vendo? E aí depois você tem que dizer qual deles que ele vai fazendo. Vamos ver no exemplo. Ó. Essa figura está igual à anterior, só que em vez de colocar o plt.figure, eu botei um plt.subplot 2,1,1 antes do primeiro gráfico. E um PLT subplot 2,1,2 antes do segundo gráfico. Então ele sabe que para as duas figuras ele vai ter que dividir em 2 linhas uma coluna. Mas no primeiro ele vai fazer o gráfico na primeira e depois na segunda. Ele vai enumerando assim, ó, da esquerda para a direita, e depois de cima para baixo, e depois de cima para baixo. Percebe que eu só tenho um número aqui para definir, eu não tenho uma matriz. Depois eu não vou brincar de batalha naval. Linha 5, coluna 3, faz o gráfico. Ele vai colocando por ordem. Então, gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Tá bom? A gente vai ver alguns exemplos de como usar o subplot e isso vai ficar bem claro, certo?
Eu decidi tirar o plt.grid só por simplicidade, mas se você quiser botar o grid também, tanto faz, tá bom? Gostaram? Ficou bonito, né? Dá uma impressão bacana quando você faz as duas assim com o gráfico dividido. Olha essa aqui, por exemplo, ó. O que eu fiz? Eu fiz 4 polinômios. E aí eu usei um subplot 2 por 2, tá vendo? 2 linhas, 2 colunas, 1. E aí fui colocando, ó. Só que dessa vez, em vez de criar uma variável para cada função, eu estou embarcando a função dentro do plot. Eu posso fazer isso se eu quiser, tá? Não é uma grande forma de programar, porque às vezes fica confuso, mas fica mais curto o programa. Depende do que você for fazer, eu acho mais interessante. Ou não, tudo bem? Então eu criei o x a primeira, x a segunda, x a terceira, x a quarta, certo? Saí mudando as configurações para a gente poder ir testando elas, né? Então eu usei os 4 tipos de linha possível, dei uma boa olhada aqui, e usei 4 cores: preto, azul, vermelho e magenta, certo? 2 linhas, 2 colunas, ó. Primeiro está aqui, esse é o primeiro gráfico. Esse é o segundo gráfico, esse é o terceiro gráfico e esse é o quarto gráfico, ok? Ó, gráfico 4. Bateu com o expoente, né? Entenderam? Não tem segredo, né? Note que você pode usar o subplot e misturar essas características. Ó, como é fácil fazer um gráfico desse tipo. Aqui eu escolhi umas funções diferentes, só para mostrar como dá para fazer coisas diferentes, né? Eu escolhi usar o namespace aqui e coloquei um intervalo de menos 1.55 até 1.55. Ou seja, mais ou menos de menos π sobre 2 até π sobre 2. Depois eu só fiz 3 gráficos, ó. Os 2 primeiros ele subdividiu em 4, ó. 2 linhas, 2 colunas, 1. 2 linhas, 2 colunas, 2. Então ele colocou o primeiro gráfico aqui, o segundo gráfico aqui. O primeiro é a função seno, o segundo é a função cosseno. O terceiro gráfico eu quero que ele ocupe uma linha inteira. Então é como se eu tivesse subdividindo como? Em 2 linhas, uma coluna. Aí eu coloco lá, ó, 2 linhas, uma coluna, segundo gráfico. E ele vem aqui e ocupa, certo? Não tem segredo, é muito simples, não é? E aí fui lá escolhendo qual é o tipo de linha que eu estava usando e pronto. Note que, como eu estou usando o Google Colab como representação, eu não posso redimensionar as figuras, né? Ele cria a figura lá dentro e printa ela na tela para você poder copiar. Então, para que no subplot não corra o risco dos valores de cada escala começar a sobrepor um no outro, você pode usar esse comando aqui, ó, esse plt.type_layout. Quando você fizer isso, ele vai ficar redondinho, tá bom? Ele não deixa mais sobrepor. Ok? Nada mal, hein? Ó. Experimenta um pouco se você já está rodando isso no Python. Muda um pouco o número de linhas, de colunas, redimensiona, tenta colocar uma coluna aqui, 2 gráficos aqui. Você vai ver que é muito simples. Bom, o conteúdo principal da aula acabou. Agora eu queria deixar 2 bônus. Como funcionam os bônus da aula? Eu mostro como fazer, mas não explico demais, porque geralmente eles usam conceitos que a gente não abordou com detalhe naquela aula. Mas para mostrar o poder da linguagem e para deixar para você usar. Se você quiser, já está aí. Eu fiz 2 coisas. O nosso primeiro bônus é um laço for para gerar subplot, ó, porque isso é uma boa técnica. Então, eu vou gerar 9 polinômios, vou guardar 9 gráficos e vou gerar 9 legendas. Tudo automático. O laço for, então, vai entrar logo depois de eu definir o valor do x. E eu coloquei de menos 1 a 1 com 1000 pontos. Aí, ó, basicamente um laço for eu coloco for, escolho a variável, coloco in e digo quais valores ela vai tomar. É muito comum usar essa função do Python, range, que é basicamente igual à função arrange lá do NumPy. Se você usar esse range, você coloca lá 1,10 e ele vai gerar um vetor que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas o 10 ele não usa, tudo bem? E aí depois eu botei um subplot, que é 3 linhas, 3 colunas, mas qual é o gráfico? É a variável que está aqui no fórum, certo? E aí ele vai rodar e vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Na hora de fazer o plot, tem 2 coisas interessantes aqui. A primeira é que eu botei a função também em função de i. Então, ele já vai fazer polinômios diferentes, certo? E depois, na hora de fazer o label do y, o que eu fiz? Eu usei essa função str, que é a função string. Ele vai produzir uma string a partir do i. Depois você soma ela com o resto da string que você quer. Olha como ficou bonito, ó. Tá vendo? Quando o i é 7, ele vai colocar x chapeuzinho 7. E assim por diante, tá bom? Você poderia ter colocado também os cifrões aqui, mas eu decidi deixar desse jeito, ok?
No final, não esquece de colocar o plt.titleLayout. Não esquece que se você está acostumado a programar em outras linguagens, por exemplo C, e não em Python, que as subrotinas do Python, incluindo o laço for, if e assim por diante, são feitas por indentação. Então, não tem um abre e fecha chave ou um begin end aqui para dizer onde começa e termina o for. Quem faz isso é a indentação. Ó. Tá vendo como eles estão mais para cá? Tudo que está mais para cá está dentro do laço for. Então, ele vai rodar esses 3 comandos dentro do loop, ok? Como um segundo bônus, eu vou mostrar para vocês como fazer um gráfico de uma função que tem 2 variáveis. Uma função que depende de x e de y. No caso aqui, eu estou usando a famosa paraboloide hiperbólico, que é gerado por uma função assim, ó, x² menos y², tá bom? Eu chamei esse valor de z. O que você precisa fazer é define os x e os y. Aqui são iguais, eu poderia ter usado x igual a y, mas tudo bem. Depois você precisa usar um mesh grid, isso eu não vou explicar com calma, mas o que ele faz é gerar uma matriz de valores de x e uma matriz de valores de y a partir dos vetores de x e de y. Feito isso, ele vai fazer um cálculo matricial. Ele vai construir a matriz E a partir da matriz Y e da matriz X. Então ele vai construir uma matriz de valores aqui, ó. Certo? Vai posicionar um monte de pontinhos. 1000 por 1000 essa matriz vai ter. Não, 100 por 100, porque eu escolhi 100 pontos aqui, ó. 100 por 100. Aí o resto é comando, tudo bem? Para fazer um gráfico tridimensional, a minha sugestão é usar essa sequência aqui, tá bom? E se você quiser, você pode definir os limites do Z e até o ângulo da câmera, tanto de elevação quanto azimuth. Eu deixei comentado e deixei o automático aqui para vocês verem, mas depois é só descomentar. Eu gosto de colocar a barra, que indica os valores da cor. Então ela está aqui, ó. E por fim, o titleLayout não deixa ele ficar comendo as legendas aqui, tá bom? Minha sugestão, não precisa entender isso tudo agora, mas brinca um pouco para você ver como isso é poderoso. Vem aqui e troca os valores dessa função, certo? Cria um... Se você mudar este menos aqui por mais, já vai ficar um paraboloide, não um paraboloide hiperbólico. Faz para você ver como é interessante. Bom, agora vamos ver como isso funciona no Colab. Lembra, né? Se você não sabe como abrir o Google Colab, onde faz, vai na aula 1 que eu explico direitinho. Mas é simples. Basta que você procure diretamente no Google, se você quiser, Google Colab. Coloca aqui e ele vai entrar nesse link, né? Welcome to Colaboratory Google Research. E aqui mesmo. Você clica. Se você já tiver logado na sua conta Google, ele já vai te dar os que existem. Se você vai criar um novo, clica aqui em novo notebook e sai fazendo, tá bom? Mas eu explico tudo direitinho na primeira aula, ok? Você pode usar também qualquer compilador Python que você quiser. Eu estou sugerindo o Google Colab porque ele é online, então você não tem que instalar nada. Bom, então você vem aqui e digita o código do primeiro, tá vendo? E depois aperta o play aqui, tá bom? Isso aqui é um texto. Uma vez apertado o play, ele vai... O primeiro às vezes demora um pouquinho mais para rodar, porque ele vai alocar a máquina lá do Google Colab e... Tá pronto o primeiro gráfico feito em 3 linhas mais as bibliotecas. Depois a gente fez algumas configurações para deixar esse gráfico mais bonito. Então vamos ver como é que ficou o resultado. Ó, que legal. Tá vendo? Sem segredo. Depois a gente fez mais alguns ajustes para a linha agora ficar suave, certo? Opa, sobrou uma linha errada aqui, ó. Não tem problema. Eu vou apagar ela aqui e pronto, agora deu certo. Tá bom? Simples assim. Depois lembra que eu mostrei 3 formas de criar vetores e mostrei esse pequeno programa para você poder olhar eles, né? Então vamos dar uma olhada, tá vendo? Ó, os 3 vetores como é que ficam, né? Tudo bem? O mais interessante aqui é lembrar que quando você usa o arrange, o último valor não é criado, ó. Tá vendo? Nunca. Depois a gente usou então isso e começou a trocar aqui pelo linspace, não é isso? E já aprendeu a usar com 2 funções do mesmo gráfico. Ó. São 2 plots na mesma figura. Não tem segredo. E depois tem um legend para dar uma ajustada. Eu decidi colocar aqui, não é? Mas você pode fazer desse jeito. Ó. Eu vou descomentar uma posição da legenda e comentar a outra. Quando eu fizer isso, mudou a legenda para cá. Simples, faz como você achar melhor. Se você também quiser mudar a localização, basta que você troque. Ó. Eu vou deixar a localização igual a 0 para ele escolher o best lá dele. Vamos ver qual é o best dele. Ó, ele acha que vai atrapalhar menos aqui em cima. Ah, ficou bonito. A escolha é sua, tá bom? Vou voltar para o 4 aqui. Bom, depois, o que a gente aprendeu? Aprendeu a separar. Então, ó, esse programa vai fazer 2 figuras. Ó. Uma
E a outra. Lembra que para você mandar embora essas figuras e colar em algum lugar, basta clicar com o botão direito e guardar a imagem como, tá bom? É muito simples. Na hora de guardar, ela já vem com o PNG, ok? Maravilha. Depois, o que a gente aprendeu a fazer? Né? A gente aprendeu a dividir usando o subplot. Ó como fica legal, tá vendo? Note que nesse aqui eu não usei aquele último comando para ajustar. Então ele ficou bem amassadinho aqui. O -2 ficou bem coladinho aqui no outro gráfico, tá bom? Já nesse aqui eu já usei o plt.tight, porque eram 3 figuras e começava a sobrepor as legendas, ó. Eram 4, né? Eu vou tirar, eu vou comentar para vocês verem como é que fica se você não usar esse comando. Você pode não usar se você quiser, é tudo uma escolha sua. Ó, ficou bem amassadinho, bem apertadinho. E se aqui tivesse número demais, ele teria ultrapassado, tá bom? Muito bem, vamos rodar de novo e deixar bonitinha a figura aqui. Legal. E depois, o que a gente fez? Aquela que tinha duas aqui e uma aqui, ó. Né? 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Certo? Ah, que legal. Tá vendo? Bacana, né? Chique. Depois vem os nossos bônus. Então eu vou rodar para vocês verem como funciona. Um clique num gráfico bem curtinho e parará, um monte de plots de uma vez só. Se você quiser uma coisa ainda mais sofisticada, você pode fazer uma figura tridimensional. Olha que chique, ó. Isso aqui é uma superfície de um paraboloide hiperbólico. Ele demora um pouquinho mais para rodar, mas nada mais, né? E ó, como ficou bonito. Tá vendo? Lembra então que você pode trocar a angulação que ele tá, né? Eu vou deixar esse 45 graus e 30 para ver como é que fica. Vamos ver, ó. Ó, tá vendo? Eu tô olhando meio que de lado agora, né? Mudou o ângulo em que eu tô olhando. Tudo bem? A outra coisa que eu sugeri para vocês é mudar aqui, né? Vamos mudar de menos para mais? Se você assistiu até aqui, você merece ver um paraboloide em vez de um paraboloide hiperbólico. Ó, que bonito, tá vendo? Os dois são elevados ao quadrado, né? Tá bom? Interessante. Bom, agora que vocês viram como rodar tudo isso lá no Colab, eu vou deixar aqui 3 exercícios. O primeiro é, separa essas curvas que estão aqui em 2 gráficos. Bem simples. O segundo é para fazer o seguinte, ó. Faça faça o gráfico de 3 funções num gráfico só, tudo bem? Seno, cosseno e linear, para poder comparar elas. E aí, usa tudo num gráfico só e faz as legendas adequadas. Coloca 100 pontos em cada um. O terceiro gráfico é fazer o gráfico de 4 polinômios, mas fazer uma mistura. Fazer os 4 juntos numa primeira figura vertical aqui, e depois fazer cada um dos polinômios aqui, ó, separadamente. Vai ficar uma figura meio apertada, meio esquisita, mas só para vocês verem como fazer isso. O valor de cada polinômio está aqui, ó, é só usar, tá bom? Dessa vez, para variar um pouquinho, eu vou passar as respostas. Esse é o programa e o gráfico esperado para o primeiro. Esse é o programa e o gráfico esperado para o segundo. E este aqui, lembra que você tem que colocar tudo junto, né? Porque o programa ficou muito grande, então eu tive que quebrar em 2 colunas, mas lá no seu compilador você vai usar uma coluna só. E o gráfico esperado está aqui. E é isso. Espero que agora vocês consigam fazer um gráfico de qualquer função em Python. E o que você aprendeu aqui, depois você vai poder usar para fazer gráficos de dados, que não necessariamente vêm de funções, tá bom? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Até mais e bons estudos!